Estamos de volta aqui com o seu Redação Novo Tempo. Não deixe de participar do programa através das nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo é o nosso Instagram e o nosso site novotempo.com/jornalismo. O número de ações judiciais relacionadas à saúde do Brasil cresceu 130% entre 2008 e 2017. No período, o volume de ações em primeira instância subiu de 41 mil para quase 96 mil, totalizando 500 mil processos. Os motivos apontados pela Justiça para esse aumento é que os pacientes processam o SUS ou os planos de saúde tentando conseguir novos remédios, procedimentos mais complexos e também coisas mais básicas, como leitos hospitalares, consultas e até medicamentos. É uma cultura que era muito americana essa do processo, a gente está importando, né? A gente está trazendo aqui para o Brasil para cada vez ter mais processos. Eu diria que a nossa diferença para os norte-americanos é que talvez a gente tenha mais motivos para isso, né? Mas eu digo talvez porque é o seguinte, né? A gente tem pelo menos um sistema público de saúde acessível a bastante gente. Nos Estados Unidos, isso não existe, né? De um tempo para cá teve um plano de saúde popular, né, que ficou conhecido como Obamacare e tal, que facilitou o acesso a algumas coisas, mas é uma quantidade muito limitada de possibilidades que as pessoas têm com esse plano de saúde lá. De qualquer jeito, talvez a gente, mesmo tendo acesso ao SUS, etc., pelas condições médias financeiras do brasileiro em relação ao norte-americano, talvez a gente tenha mais motivos para ir atrás disso para conseguir manter a saúde ou não morrer, vamos colocar dessa maneira, para muita gente, né, que está numa situação desesperadora. O Sistema Único de Saúde, ele é inclusive um padrão, né, virou um padrão para alguns países, né? Referência, né? Referência, né, tal. No entanto, a forma como ele é gerido não beneficia da forma como ele deveria beneficiar, assim. Além disso, temos aquela questão da demanda, né? É muita gente para poucos hospitais, poucos médicos. Você chega num posto ou em algum lugar, a máquina está quebrada para poder você conseguir fazer o exame. É complicado. Só quem depende do sistema do SUS é que realmente entende como é esse processo, né? Agora, você pegar uma referência a São Paulo, é diferente. Vai lá no norte, totalmente diferente. Vai no nordeste, difícil. Então, será que o problema está mesmo no número de processos? O brasileiro está processando muito? Será que ele realmente não tem motivos para reclamar dos medicamentos que não chegam? Nem estamos falando de medicamento, mas esses dias eu estava conversando com uma amiga que tem um filho com intolerância e ela depende de uma lata de leite que... Intolerância à lactose. Intolerância à lactose. E ela depende de uma lata de leite que custaria R$200. Quando essa lata... R$200. Uma lata? Uma lata de leite, bem cara. Que tem leite que dá para um mês. Isso. Mas é caríssimo. Caríssimo, caríssimo. Nossa. Então, não é só intolerância à lactose, não. Acho que tem outros aspectos aí que faz parte da alergia do menino. Quando essa lata não chega, o que essa família faz para alimentar essa criança? Né? Então, Agora, e a gente está falando de casos bem extremos, como essas dificuldades bem densas e tudo mais. Agora, existem muitos processos que não são só com SUS ou falta de medicamento, mas de procedimentos em hospitais, por exemplo, ou clínicas, onde as pessoas foram atendidas pelo plano de saúde. Agora, antes de entrar rapidinho nessa questão do plano de saúde, uma coisa que vale ressaltar em relação ao SUS é que muitos brasileiros não sabem o que é obrigação do SUS e o que não é obrigação. Então, muitas vezes tem aquela lista de medicamentos. Esses medicamentos aqui, o SUS tem a obrigação de fornecer. Agora, esses medicamentos aqui, não. Então, a gente tem uma campanha, às vezes a gente tem uma cota que pode ajudar, mas não é obrigação. E, às vezes, essa falta de conhecimento faz com que aumente essa judicialização da saúde. Eu não sei o que é a obrigação do SUS, então o SUS não me ofereceu determinada coisa, eu vou lá e processo. E isso acontece muito. Tem uma pesquisa que mostra, por exemplo, lá no Pará, tem a necessidade realmente de determinados medicamentos e as pessoas entram na justiça por conta disso. Aqui no Sudeste, o acesso a esse medicamento já é um pouco mais fácil e, tipo assim, são medicamentos que não são meio que obrigação do SUS fornecer e as pessoas entram com o processo. Então, tem essa questão aí também e que isso acaba aumentando
esse número de processos. Por exemplo, eu tenho um número aqui que diz que no norte do Brasil, 75,2% de todos os processos são por demandas de leitos. Muito, né? Muito. Muito. Demanda de leito, então ter leitos disponíveis nos hospitais é uma obrigação do hospital? Cara, olha que ponto que a gente chega. 3 em cada 4 desses processos são para conseguir leito no hospital. A pessoa que precisa de leito no hospital é porque a pessoa está muito mal. Ela não está com uma gripinha, né? Não, a pessoa está mal. Às vezes a pessoa internada. tá precisando ser internada e não consegue ser internada no hospital. Isso é muito triste, entendeu? Porque ninguém fica angariando pela justiça um leito no hospital porque, sei lá, quer passar férias no hospital. Nós vimos casos de óbito, inclusive recentes, né? Sim. Acho que um mês atrás, né? De Gente na fila, aguardando. ficou na fila, ficou ali fora um tempo, 1, 2 dias, e faleceu ali naquela fila para Então, conseguir o leito. É muito triste. É E tem obrigação, muita gente sim, que do vive hospital. essa situação, entendeu? Então, assim, se por um lado isso aí é só um sintoma, entendeu? Essa questão dos processos é só um sintoma de um problema que é muito maior do que isso. Sim, com Porque certeza. realmente, para a pessoa chegar ao ponto de entrar com um processo judicial para conseguir uma situação como essa, significa que ela já tentou tantas, ela já fez um monte de barraco no hospital, e não é porque a pessoa é barraqueira, é porque ela tem um parente morrendo, entendeu? E eu digo mais, essa judicialização de gente que tem conhecimento e acesso à justiça. Exato. Tem aquelas pessoas que não têm um advogado, que nem sabe que pode buscar uma defensoria pública, um ministério público, para poder recorrer. Então é muito complicado. O problema de saúde eu acho que já virou institucional, né? Já é uma coisa estrutural, porque desde que o mundo é mundo a gente ouve críticas ao Sistema Único de Saúde. E de acordo com a Constituição é um direito básico, entendeu? É uma cláusula pétrea, a gente precisa, a gente tem eles têm a obrigação de dar esse sistema de saúde para a população. No Brasil, a gente tem hoje 80 milhões de processos em tramitação. O tempo médio para uma sentença é de 11 meses, ou seja, 1 ano, né? Podendo chegar a 2 anos e meio. Então, assim, é de 11 meses a 2 anos e meio. Então, aí, quais são as implicações, por exemplo, para um paciente, né? Você está falando de buscar o direito para que esse direito seja atendido. Uma pessoa que está doente, está precisando de um leito, está precisando de um remédio, se ela for esperar 2 anos e meio, a gente não precisa nem colocar 2 anos e meio, a gente pode colocar o tempo mínimo. Vamos colocar 11 meses. Não, e que é pouco para a justiça, né? Se você for parar para analisar, nossa, meu processo foi resolvido em 2 anos e meio, que maravilha, né? Mas para a sua saúde, o seu corpo não espera tudo isso, né? Com certeza. Até que é muito comum você ver vários desses casos de judicialização de pedidos de leito, entre outras coisas, né? De outros procedimentos, etc., que são mais sérios, a pessoa morre antes da sentença ser pronunciada. Agora, a Luíse falou, né, de que algumas pessoas nem sabem que têm o direito de buscar por essa ajuda judicial. Mas por que tem aumentado tanto? Será que é porque a saúde está proporcionando menos possibilidades? Ou as pessoas estão sabendo mais dos direitos delas e por isso estão buscando essa ajuda? Eu acho que são 2 caminhos importantes, não exatamente eles andam juntos, mas são 2 situações importantes. De fato, a informação tem aumentado, as pessoas conseguem entrar na internet, isso não estou falando a nível Brasil, né? O Brasil todo tem acesso? Não tem acesso. Mas o acesso está mais fácil, as pessoas conseguem informação e com isso, com certeza, aumenta a possibilidade de você ir atrás de uma defensoria pública e ir atrás dos seus direitos, né? Outro ponto é que independente dos investimentos para a saúde, hoje, no Brasil, nós não temos uma melhora nos leitos, nós não temos... Um exemplo básico, nós entrevistamos recente para o Realidade em Pauta, nós falamos sobre o AVC. Trouxemos aqui um especialista em AVC, um dos maiores especialistas assim, do Brasil, ele é lá de Ribeirão Preto, e ele veio aqui para falar como é o processo de AVC. Uma pessoa que ela entra inicia o processo de AVC, ela tem cerca de, acho que 1 hora ou 2 horas. Eu já ouvi, realmente. 1 hora ou 2 horas, se eu não me engano, para que esse tratamento seja feito, para reverter a situação. Senão as sequelas são terríveis, né? Agora, quanto tempo nós estamos aqui de Jacareí para Mogi? Quanto tempo?
De Mogi carro, das uns Cruzes? 45. Ah, Não, uns uns 40 minutos, 40 dependendo do ponto minutos, de né? Mogi das Cruzes, dependendo do ponto de Jacareí. Digamos que você, sua mãe, seu parente, alguém sofre um AVC na sua casa. O SAMU chega até a sua casa e leva para um hospital mais próximo da sua casa, aqui em Jacareí. Lá eles avaliam. Quando eles avaliam, eles descobrem que na região toda de Jacareí, São José dos Campos e outras cidades aqui ao redor, o hospital mais próximo que está apto a fazer uma reversão de AVC é em Mogi, particulares e públicos. Ou seja, nós estamos numa região, nós estamos a 40 minutos de um hospital, do único hospital na região que tem acesso a procedimentos de reversão do problema de AVC. Quer dizer, isso é um absurdo, né? É. Se você tiver um problema desse, você precisa identificar muito rápido e ir direto para esse hospital. E dependendo da Quantos situação sabem? ou do local geográfico aqui no Brasil, essa distância aí é muito muito maior. maior. Você né? acha que você vai chegar, vamos dizer, aqui Jacareí não é uma situação do norte, mas você acha que você chega lá, você consegue atendimento em menos de meia hora? Não, não consegue. Agora, sobre... Aí depois vai somando o tempo, até você chegar no hospital correto, quando eles identificarem que você está com AVC. Ou seja, nós estamos falando de uma situação de hospitais que não são preparados para solucionar todos os problemas. Nem todos os hospitais têm UTI neonatal, por exemplo, né? Uma mãe que queira ter o filho no hospital sem agendar com o seu médico, né? Essa possibilidade de agendar com o médico, de pagar, etc. Inclusive, ela tem que saber qual é o hospital que tem UTI neonatal. Às vezes, ela tem que ir distante, ficar o último mês da gestação morando na casa de um parente para ficar próximo de um hospital que tem esse suporte. Agora, sobre o que você comentou do acesso, porque eu citei em relação à falta de acesso aos direitos para quem depende do SUS, que na maioria das vezes são pessoas que não têm certa condição financeira. Mas o aumento também vem muito por conta dos planos de saúde, vem muito por conta da falta de humanização dos planos de saúde, vem muito por conta dos erros médicos. Hoje a gente vê aí, né, a defesa do consumidor, o PROCON jogando em cima dos planos de saúde, o IDEC jogando em cima dos planos de saúde, porque meio que virou um comércio. Meio que hoje você quer exigir tanto de carência, hoje por conta da faixa etária você quer tanto. Então hoje, por conta dos problemas do SUS, os planos de saúde eles viraram um comércio. E aí também isso influencia no aumento dessa demanda, né, de processos na justiça. São inúmeros os casos, infelizmente, de planos de saúde aí que não atende, não tem, como é que chama, abrangência ali em determinado lugar, como você mesmo citou, em casos de particular, a gente tem que se deslocar para outro lugar, para outra cidade, pagar caro por aquilo. Já pensou uma pessoa que não tem um carro para ir para Mogi das Cruzes, tem que ficar esperando o ônibus que sai de hora em hora de Jacareí? Vai ter que depender da ambulância. Quantas ambulâncias tem à disposição naquele momento? Então, nós estamos falando de um sistema que não tem uma boa gestão, a ideia é muito boa, né? O projeto escrito é muito bom do Sistema Único de Saúde, mas na prática é que as coisas não têm se desenrolado. No período das eleições, a gente discutiu aqui no Redação, né, as duas principais, os pontos principais que eram preocupações dos brasileiros violência e saúde. Na pesquisa que o Datafolha fez, a gente discutiu isso aqui no Redação, naquele período perto das eleições. Tá aí, né? A gente está discutindo saúde e de como a gente ainda tem muito para conseguir crescer e realmente são duas coisas muito básicas. Sem segurança e sem saúde não se vive, né? E você vê também os médicos do SUS, não desmerecendo, por favor, né, os médicos de convênios, mas os médicos do SUS, eles têm um incentivo muito grande à pesquisa. Às vezes tem uma bagagem muito grande para poder estar ali, né? São médicos que chamam a atenção, médicos que são professores, médicos que estão ali na pesquisa. Então, seria muito bom a gente ter acesso a esse SUS, que no papel é maravilhoso, ter acesso a esses médicos que são fantásticos. O Reginaldo, meu digníssimo, ele está passando por um processo. E o processo que ele está passando é pelo SUS. E várias pessoas falam para mim, é melhor até que ele continue no SUS do que nos planos de saúde. Porque os médicos do SUS têm determinada bagagem que muitas vezes o médico do plano de saúde vínculos, não né, tem. com as academias. Isso. Né? E aí você pensa então, poxa, eu pago caro pelo plano de saúde e muitas vezes o médico que está ali me atendendo não é tão qualificado
E por isso a gente, às vezes, até vê um número elevado de erros médicos dentro dos convênios. Então, eu acho que isso, sabe, é muito complicado, porque antes a gente tinha a garantia de que com o plano de saúde a gente teria a melhor saúde, o melhor tipo de atendimento. E hoje essa comercialização chegou até o ponto que a gente não tem essas garantias mesmo tendo um convênio de saúde. É o que você falou, né? Esses processos, eles são muitas vezes contra hospitais particulares e contra planos de saúde. A gente discutiu bastante o SUS, mas esse número tem aumentado muito fortemente nessa área, onde você paga pela sua saúde, além dos seus impostos, né? E é exatamente o número de pessoas, o perfil das pessoas que pagam e que têm acesso também à informação para poder entrar com o processo, exatamente, né? Então, esse aumento tem acontecido nos hospitais particulares, ou seja, quem tem acesso a pagar um plano de saúde, significa que essas pessoas também têm mais conhecimento, mais informação, e por isso entram mesmo na justiça. A gente tem que terminar o programa. Terminamos. Acabou rápido. Não, mas antes de terminar, eu quero parabéns, porque domingo passado foi o meu nível. Parabéns! Parabéns! E ela não estava aqui com a gente. Eu não estava, e eu assisti e ninguém mandou um cheiro pra mim. Nós falamos, eu acho que foi cortado. Será que foi cortado? Acho que foi, a gente falou, eu lembro. Acho que foi a produção, Nós fala com a produção. A produção cortou, cara, impressionante. Parabéns, Luiz. E olha só, 3.0. Para, esses dois Carol tem que separar. Ótima, cara. Tem que separar. Eles editaram. Editaram com certeza. Antes que eles comecem a editar, Censura. gente, vamos ficar por aqui, porque né, já estão cortando. Gente, uma excelente semana pra você. A gente tá de volta aqui na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.